E aí, galera? Só alegria? Bom, uma das dúvidas que eu mais quebrei a cabeça foi em relação ao escapamento, né? O que é um escapamento 4 em 1, o que é um escapamento 4 em 2, o que é um escapamento dimensionado. Então eu vou tentar tirar o máximo possível de dúvida de vocês relacionado a isso, escapamento do Fusca, porque existe dezenas de modelos diferentes. Esse aqui que eu estou mostrando é um conjunto inteiro de escapamento 4 em 1. Por que ele é chamado de 4 em 1? Se você reparar, aqui a gente tem a saída do cilindro 1, aqui tem a saída do cilindro 2, aqui a saída do cilindro 3 e aqui mais embaixo a saída do cilindro 4. Então o que acontece, né, no 4 em 1? Ele pega as 4 saídas e se une num único ponto. Tá vendo? Aqui tá vindo os gases do cilindro 3 e 4 e aqui tá vendo 1 e 2. Toda essa massa ela vai ser somada aqui, né, e saindo para um único escape. No caso, esse aqui é um 4 em 1. O 4 em 2, ele ia fazer o quê? Ele ia pegar, vamos supor, essas duas saídas do 3 e 4, se unir numa única saída, como se fosse aqui assim, ó, daqui para lá. Aqui seria a mesma coisa. E ambos sairiam cada um tubo, entendeu? Aí teria a saída do escape 3 e 4 e 1 e 2, entendeu? Isso seria o escape, né, 4 em 2. Diferente do original, que no original, o que aconteceria? Viria aquele tubo gigante aqui, aquele silencioso gigante aqui, onde você teria as duas conexões para você pôr as ponteiras do escape, né? Que é onde também ajuda a abafar o barulho do carro, no caso do escapamento original. Nesse escapamento, essa saída onde tem a junção das 4 saídas, ele vem aqui e liga direto no silencioso, né? E vai embora. Normalmente, eles falam o 4 em 1 dimensionado, é o mais comum, se você colocar lá na internet, escapamento para Fusca 4 em 1 dimensionado. O que vocês vão reparar de diferença em relação a esse escape aqui? Esse tubo, ele vai vir aqui por cima, ele vai fazer uma curva aqui e voltar no centro. Da mesma forma que esse aqui vai fazer a mesma coisa, ele vai vir aqui por cima, ele vai cruzar e voltar, entendeu? O cano do cilindro 4 e do 2, eles vão se cruzar e juntar aqui no meio. Por que isso? Observando, vocês já vão reparar que o tubo que sai do cilindro 3, ele vai lá atrás, ele dá a volta, né, que é chamado de bengala. Ele vem aqui, faz a curvinha e vem aqui. O do 4, ele só vem direto, faz uma curva e já está junto. Ou seja, o percurso que o cilindro 4 tem em relação ao 3 é muito menor. Então a questão do dimensionado é, na construção do escapamento, esse tubo vir, fazer essa curva para compensar a diferença que tem de comprimento desse tubo em relação ao tubo do cilindro 3. Tá? E outra coisa, aqui no meio, onde todos eles iriam se juntar, eles iriam fazer uma pequena curva, já emendando numa bitola só, num cano só, ele vindo diretamente para trás, no centro do carro. Ele não ia juntar esses dois aqui, esses outros dois aqui, e nessa peça central fazer uma emenda onde a somatória dos gases ia sair para esse tubo e ir embora. Tá? A diferença visual e física do dimensionado é isso, entendeu? É tentar igualar a contrapressão que todos os canos vão gerar em relação ao comprimento de todos os tubos. Na prática, o que mudaria, vamos dizer assim, o escapamento original para um 4 em 1? A ideia do escapamento 4 em 1 é você aliviar ao máximo possível essa contrapressão que acontece bem na saída do cabeçote aqui, ó, dos 4 cilindros, né? A contrapressão é gerada aqui. Então a ideia desse escapamento é aliviar essa contrapressão, facilitando a saída de gases para você ter um maior aproveitamento da potência do seu motor.
Aí já entra aquela dúvida. Vai gastar mais? Meu carro vai consumir mais? Isso vai depender muito do teu pé. Não adianta. Se você for daqueles caras que atola o pé no acelerador e sai aí arrebentando, pô, seu carro vai consumir horrores. Mas se você quer ter um carro confortável, para ele ter potência, desempenho e fôlego para quando você pisar, você vai saber economizar e você vai saber usar da potência do teu motor. Então a ideia do 4 em 1 é diminuir essa contrapressão, facilitando a saída, né, dessa massa de gases, fazendo o teu motor trabalhar de uma forma um pouco mais aliviada. Essa é a diferença do 4 em 1 para o normal. O 4 em 2 é a mesma coisa. A diferença é que o 4 em 1 ele tem a somatória das 4 saídas num único lugar e o 4 em 2 não. Vai vir 2 tubos de um lado, vai ligar em uma saída, da mesma forma o outro lado. O exemplo mais comum de escapamento 4 em 2 é o conhecido capetinha, que é usado em Puma. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar bastante. E a diferença é que vocês vão ver um pequeno silencioso aqui no meio. Aí vai sair 2 curvinhas vindo para trás, simulando o escapamento original do Fusca. Mas vocês vão ver que o silencioso dele é menor do que o original. Ele não é aquela peça grandona que percorreria todo esse espaço aqui. Ele seria só esse espaço aqui do meio, tá? Agora eu vou tentar explicar o que é um escapamento dimensionado e o que é um escapamento normal. Tipo assim, a diferença do normal para um escapamento dimensionado é que cada motor ele sofre uma contrapressão, né? Ele está produzindo uma contrapressão, isso é normal. O fato do escapamento ser dimensionado, ele tem na hora de construir o escapamento para o teu carro, se ele for no caso de um carro aspirado, se tiver comando de válvula maior, se tiver um pistão maior, né? O que seria isso? Vamos dizer assim, que a oficina que queria fabricar o teu escapamento, ele ia fazer os certos cálculos necessários para estar sabendo o diâmetro do tubo de escapamento que ele vai usar. Se ele for montar um 4 em 1, como que ele vai montar esse 4 em 1, né? Ou seja, o dimensionar o escapamento do seu carro seria conseguir fabricar a melhor configuração de escapamento possível para o teu motor, para ele conseguir ter o melhor rendimento da potência que ele tá gerando. O escapamento dimensionado é isso, tá? É você dimensionar ele para aproveitar a melhor potência do seu motor. O escapamento não dimensionado é um escapamento convencional, onde a função dele é só direcionar, né? Vamos dizer assim, essa massa de gases para um lugar, mantendo uma contrapressão ideal para o teu carro funcionar. É isso. E por que gera muita dúvida em dono de Fusca em relação ao escapamento? Porque na maioria das pessoas querem montar um 4 em 1 pelo barulho. Ah, eu quero um som mais esportivo, vou pôr um capetinha, um 4 em 2. Ah, eu quero um 4 em 1 direto, quero pôr um rabo de tatu. Então, cada um vai direcionar o seu gosto ou a sua opção pelo escapamento comprado baseado no som que ele quer que o carro emita. Só que o escapamento vai além disso, vai além do barulho que ele faz. Óbvio que esse conjunto aqui vai emitir um som diferente do 4 em 1 convencional, que é o que eu acabei de explicar. Mas o que acontece em diferentes situações? Por exemplo, se o seu carro é turbo, você não vai precisar se preocupar tanto com a dimensão do escapamento, porque a própria turbina vai estar trabalhando em cima dessa contrapressão. Ela é responsável pela compressão e contrapressão do teu motor. Ela vai resolver isso daí por si só. Agora, no caso de um carro aspirado, você já tem que fazer o cálculo ideal para na hora de estar construindo escapamento, você saber como montar esse escapamento da forma certa para o teu carro ter rendimento, em termos de potência. Se você tem um carro muito fraco, por exemplo, se você tem um Fusca 1300, que não é tão, vamos dizer assim, forte quanto um 1600, você pode pôr um escape desse? Você pode. Ele vai ser melhor? Depende. Se você colocar um escapamento que alivia muito a contrapressão, pode ser que ele em baixa rotação, que o torque dele fique um pouco ruim, entendeu? Ou pode ser que não. Isso vai depender de carro para carro, do motor que você está usando, que escapamento você está usando, entendeu? Mas assim, na prática, a diferença de um escapamento normal, convencional, para um 4 em 1, para um 4 em 2,
é a construção dos tubos, né? Direcionando essa massa de ar que o escapamento ele tem que o seu motor vai tá exaustando, que ele vai estar jogando para fora, né? Então é basicamente isso, tá? Na prática, como que vai estar funcionando no meu carro? Se você tem um carro 1600, 1500, você vai montar esse conjunto aqui. O que você vai perceber? Você vai perceber que embaixo a rotação ele está um pouquinho mais leve. Você percebe que ele tem um fôlego um pouquinho maior, um pouquinho, sabe? Ele tem uma disposição um pouquinho maior para andar. Isso aí você vai perceber e você vai pensar, nossa, que ótimo, meu carro está mais forte. Entendeu? Justamente por conta disso. Você vai estar facilitando os gases, né? O percurso dos gases, a saída dos gases para ir embora. Você está aliviando um pouco o teu motor. No caso de um carro original, a diferença não é tanta. Entendeu? Agora, no caso de um carro, vamos dizer assim, com a cilindrada maior, mais mexido, com uma aspiração um pouco mais pesada, ao invés de você usar um 4 em 1, por exemplo, para dar um ganho a mais de potência, pode chegar a um ponto que seja necessário você estar montando um escapamento que ajuda essa contrapressão. Ao invés de ser uma opção para melhorar, vai ser uma necessidade de você colocar no teu carro. Então, em caso de dúvidas, é basicamente isso, né? 4 em 1, 4 em 2, escapamento convencional, as diferenças básicas são essas. Beleza? Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido um pouco das dúvidas de alguém. É isso aí. Falou, valeu.